Fala galera do primeiro ano, beleza? Tudo certo com vocês? Professor Robson aqui de volta, hoje com Matemática 2. Mas antes da gente retomar de onde a gente parou, eu vou dar uma breve revisada sobre os tópicos que eu acho mais importantes, né, que deve ser falado uh, da geometria, que no caso a gente viu estudo dos triângulos e dos quadriláteros, né? Se eu não me engano, estou tentando lembrar, ver se teve outra coisa, mas acredito que foi essas duas. Né? Então precisamos entender alguns conceitos, né? Algumas propriedades deles, beleza? Vamos dar uma relembrada aqui e a partir da próxima aula a gente vai-se embora e continua o assunto. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai falar sobre geometria, né? Geometria. As primeiras coisas que a geometria estuda são os ângulos, galera. E o que é ângulo? Ângulo é quando você tem um encontro de duas semirretas, certo? Notação é essa aqui, ó, formado pela semirreta OA, OB, com ângulo no vértice O. Bem, os principais ângulos são ângulos formados por semirretas de forma perpendicular. Importante lembrar disso. Perpendicular. Que forma um ângulo de 90 graus. Certo? Ou quando nós temos semirretas opostas também. A gente tem aqui, ó, um ângulo raso. 180 graus. Ângulo formado por semirretas. Esses são os dois principais que a gente vai ter. Aí agora vamos falar de retas. Qual é a diferença de semirreta para reta? Semirreta parte de um ponto e vai para o infinito. E reta, infinito dos dois lados. Por isso que é chamado de reta numérica. Os números são infinitos para os dois lados. A gente tem aqui a regrinha das retas concorrentes. Por exemplo, se eu tiver retas assim, são duas retas concorrentes. Isso aqui é o vértice. E aí nós temos uma propriedade muito importante de se lembrar, que são ângulos opostos pelo vértice são congruentes, são iguais, certo? Então no caso aqui, ó, esses dois aqui também são iguais, beleza? Aí a gente vai para um outro que é muito mais importante. A gente não sei se é no oitavo ano, mas se fala muito, que são as retas paralelas. Quando nós temos duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Aqui a gente vai formar vários ângulos, né? Onde tem vértice tem ângulo. Ó, tentar fazer de outra cor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Aqui eu vou nomear eles. Vou chamar isso aqui de A, B, C e D. F, G, H e I. Pronto. Aqui nós podemos dizer, de acordo com a regra aqui do vértice, ó, que A igual a C
porque eles são opostos pelo vértice. B igual a D, opostos pelo vértice. F igual a H. E G igual a I. Ali, ó, só com uma regrinha de retas concorrentes, opostos pelo vértice, a gente já pode encontrar algumas relações matemáticas. Tem as outras duas, elas são menos lembradas, mas são muito importantes, né? Principalmente a dos ângulos alternos. O que acontece? Aqui você tem essas duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O que acontece? Aqui nós chamamos de parte interna. Então aqui nós temos os ângulos internos, ó, C, B, F e I. E as partes externas é A e D e G, H. E aí tem a relação matemática entre os ângulos alternos internos e externos. Eles vão ser iguais. Os ângulos alternos internos. Quem são os internos? O que é alterno? Alternado. Cima, baixo, esquerda, direita. Nesse caso aqui, ó, o C é um ângulo interno, certo? Quem é que vai ser o igual dele? É o alternado. O C vai ser igual ao F. E o B vai ser igual ao I. E os externos agora? O D vai ser igual ao G. E o A vai ser igual ao H. Agora que eu percebi que eu não coloquei o E. Mas enfim, o importante mesmo são as letras, né? E saber a condição de proporção. Pode ter X, Y, W, pode aparecer letras gregas. Enfim, o que importa é a propriedade, ok? Temos também a regra dos colaterais. Laterais, lateral, todo mundo sabe. Lateral. E có significa mesma. A propriedade é que ângulos que são colaterais, eles somados dão igual a 180 graus. Por exemplo, tem os internos e tem os externos, né? Colaterais do mesmo lado, externos, A e G. A mais G é igual a 180. Colaterais externos. Coloquei foi aqui no interno, ó. Eu vou riscar aqui, ó. Interno, parte de dentro, ó. B mais F. Igual a 180. C mais I igual a 180. Externos. A mais G igual a 180. D mais H igual a 180 graus. Olha só, é um monte de propriedade, né? Mas aí com a prática você vai desenrolando com o passar do tempo. Aí, agora nós vamos para os polígonos. Polígonos de 3 lados, triângulo. Polígono de 4 lados, quadriláteros. Polígonos de 5 lados, pentágonos. E aí, assim por diante. Agora uma coisa muito importante são os ângulos internos
desses polígonos. Por exemplo, se você tem um triângulo não. Por exemplo, você tem um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Aqui dentro existem vários ângulos, né? Quanto é que vale esses ângulos? Existe uma formulazinha que se chama a fórmula do soma dos ângulos internos. A gente pode calcular quanto é que vale cada ângulo desse. Soma dos ângulos internos, visto no oitavo ano, n-2 igual a 180 graus, onde esse n aqui, ó, é o número de lados. Nesse caso, o hexágono tem 6 lados, né? Então vamos ver aqui quanto é que fica. n-2, 6 menos 2, vezes 180. 4 vezes 180, 720, né? Pronto. 720 graus. Aí bastava a gente somar todos os ângulos e igualar a 720 graus, se a gente quisesse saber quanto é que vale cada ângulo desse aí, certo? Se for um polígono chamado de regular, polígono regular é que tem todos os lados iguais. Já botei até o tracinho aqui, ó, como se fosse todos os lados iguais. Se tem todos os lados iguais, todos os ângulos são iguais, certo? E aí, nesse caso, pegaria 720, ó, e dividiria por 6. E aí eu encontraria, deixo para vocês aí, para saber quanto é que é o ângulo do hexágono. Aí agora a gente vai falar de triângulos. Esse sim é um assunto importantíssimo, triângulos. Os triângulos, eles são classificados tanto quanto pelos seus lados, quanto pelos seus ângulos. Tipo assim, a gente pode pegar um triângulo que tem os 3 lados iguais. Um triângulo que tem 2 lados iguais. E podemos pegar um triângulo com os 3 lados diferentes. Aí a gente tem como classificar ele só sabendo disso. Aqui, todos os lados iguais. Equilátero. Látero de lado, equi de igual. Aqui nós temos o isósceles. Isósceles significa 2 lados iguais. O isósceles ele vai aparecer também em outras figuras, certo? E aqui nós temos o escaleno, os 3 lados diferentes. Ok? A respeito de ângulos, nós vamos ter mais 3 tipos de triângulo. Nós vamos ter o triângulo com um ângulo de 90 graus. Nós vamos ter um triângulo com todos os ângulos agudos. O que é ângulo agudo? É um ângulo menor do que 90 graus. E aí a gente pode ter um outro triângulo
que é um triângulo com um ângulo maior do que 90 graus, certo? Esse triângulo com um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. Esse aqui, com todos os ângulos agudos menores do que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. E esse aqui, como é maior do que 90 graus, ângulos maiores do que 90 graus são chamados de ângulos obtusos. E esse aqui é o triângulo obtusângulo. E aí nós temos os elementos de um triângulo. Por exemplo, a gente pega o triângulo aqui. Esse segmento aqui, ó, é chamado de altura, geralmente expresso pela letra H. Podemos ter uma outra coisa, por exemplo, se tiver essa sinalização aqui, ó, esse tracinho, significa que os dois ângulos são iguais. Se esses dois ângulos forem iguais, essa retazinha aqui, ó, ela é chamada de bissetriz. Bissetriz é uma reta que corta o ângulo pela metade. Se aqui for um ângulo total de 60 graus, significa que cada pedaço desse é 30 graus, certo? E tem um outro elemento importante que é chamado de mediana. Mediana corta o lado oposto, certo, ao vértice, em duas partes iguais. É um ponto médio. Aqui é igual a esse aqui. Essa é a mediana, representado pela letrazinha M. Certo? Esses são os elementos de um triângulo. A gente tinha visto há pouco que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180 graus. No caso do triângulo, soma dos ângulos internos de um triângulo. O triângulo tem 3 lados. 3 menos 2 vezes 180. 1 vezes 180. Então, a soma dos ângulos de um triângulo tem 180 graus. Todos os triângulos têm 180 graus, certo? Então, se eu tiver um triângulo com um ângulo alfa, beta, gama, basta eu somar eles e igualar 180 graus. Essa é uma propriedade que vai ser muito utilizada. Inclusive é utilizada até num quadrilátero. Mas o que tem a ver um quadrilátero com um triângulo? Bem, um quadrilátero ele é geralmente dois triângulos, né? Por exemplo, pegar aqui um retângulo aqui, passa aqui uma diagonal nele, ó. O que aconteceu? Formou dois triângulos, 180 e 180, 360 graus, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Em 4 lados é 360 graus. E aí, uma outra propriedade relativa a essa aqui é essa. Por exemplo, se eu tiver aqui um alfa e um beta, só que eu não tenho esse ângulo interno aqui, ó. Tenho esse outro aqui, externo. Certo? Existe uma propriedade que diz que o ângulo externo é igual às somas
dos ângulos internos, não adjacentes. Adjacente é quando está junto, né? Então aqui eu teria um outro ângulo. O alfa e o beta não estão juntos, então não são adjacentes. Consequentemente, esse θ aqui, ó, é igual o alfa mais o beta. Beleza? Aí, vou deixar aqui um exemplinho aqui para vocês, ó. Quatro x menos 10 graus, 2x mais 20, x mais 10, aqui x mais 20, aqui 2x menos 10, e aqui x mais 10. Aí, ó. Encontrem o valor do x aqui nesses dois casos. Brinquem aí à vontade. Beleza? Valeu, galera.